Bom, agora nós teremos uma grande figura aqui conosco, Gianfranco Panda Betting. Vou apresentá-lo. Ele é brasileiro, trabalhou em várias empresas aéreas, diversas empresas aéreas, sempre na área de marketing, comunicação. É o cofundador da Azul Linhas Aéreas e Breeze Airways nos Estados Unidos. É o nosso viajante compulsivo. Ele conhece 116 países, é isso mesmo? E passou 7 de seus 56 anos viajando. 58 agora, atualizando. São mais de 2.400 voos, 9.000 horas nos céus, spotter nas horas vagas, fez mais de 780.000 fotos de aeronaves ao longo aí da sua caminhada, dedicando a esse hobby de fotografar aviões e a aviação. Hoje tem o seu próprio canal no YouTube, Panda Aviation, é diretor de marketing da Amaro Aviation e também consultor internacional e palestrante. Escreveu 17 livros sobre aviação e colabora com diversas revistas especializadas em 3 continentes. Com você, Panda. Obrigado, pessoal. É uma honra estar hoje aqui com vocês. Super honrado de ter sido convidado pela comandante Kalina, pela diretoria da AMAB, enfim, e eu me sinto especialmente feliz de estar conversando com vocês aqui na mais bonita semana do ano. A semana de vocês, mulheres, né, que merecem tudo de bom e de melhor. Eu estava falando, né, não existe homem andando sobre a face da terra que não dependa e que não deva a vida a uma mulher, né? Então, nós somos todos dependentes de vocês e agradecidos também. E como a gente tem meia horinha para dar o nosso plá, a gente vai tentar... É aqui mesmo? Tá. Então, quando a apresentação estiver pronta para decolar, a gente começa. Mas o fato é um só, né? Nós estamos numa indústria super difícil. E é um paradoxo, porque apesar de ser a indústria mais difícil que existe no mundo, porque ela, depois de 105 anos, fundamentalmente não aprendeu a ganhar dinheiro, ela é, paradoxalmente, também uma indústria que provavelmente tem os seres humanos mais felizes do planeta. Eu tenho certeza que todo mundo nessa sala é muito feliz. Coloca a cabeça no travesseiro todas as noites e fala, puxa, que bom que eu escolhi essa profissão, que bom que eu abracei a aviação, ou que bom que a aviação me abraçou, né? Porque eu tenho uma visão de que a aviação não é profissão, é vocação. Eu acho que existe uma história que é comum a todo mundo aqui, que é a história de que vocês provavelmente sentem que a aviação chamou vocês. E não que vocês estavam andando um dia na rua e falando, puxa, sabe o quê? Eu vou ser comissária, mecânica, piloto. A gente normalmente se descobre apaixonado por essa indústria na mais tenra idade. Mas eu vou falar um pouquinho menos de aviação e um pouquinho mais de liderança, porque eu acho que tem um conceito muito importante. A gente tem que encarar que a vida é um palco e a vida é um desfilar, né? Uma jornada que a gente começa, um arco que a gente começa a nascer e termina a morrer. E existe um conceito que eu acho que é interessante, que nós somos líderes de nós mesmos, né? A gente tem que ser líder de si próprio, para começar. Então, você fala assim, eu sou um reles comandante, um mero mecânico, ou uma simples comissária. Eu não sou presidente da empresa. Ainda assim, você tem que se enxergar como líder. Líder da sua vida, líder da sua história, líder da relação que você estabelece com a sua tripulação, com as pessoas que te cercam, que te amam, que dependem de você. Você sempre pode e deveria imaginar que você pode evoluir como esse líder da relação que você tem com a sua irmã, com a sua família, com os seus associados, com os teus chefes, com os teus comandados, enfim. E esse conceito de liderar, né, de ser a pessoa que vai e que, pelo exemplo, a gente vai falar sobre isso agora, que, pelo exemplo, ilumina quem está próximo a você, é super importante. Então, o que eu fiz aqui? Né? Essa foto é minha, né? É a comandante Maria da Azul, que a gente fez aquele programa dos aviões rosa da Azul há 11 anos atrás, e até hoje é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Né? Essa foto eu fiz no cockpit com a Maria pilotando um Embraer. Mas vamos lá, né? Eu vou apresentar 10 pontos rapidamente, que a gente tem um tempo curto, 10 pontos para a gente considerar a respeito desse conceito de liderar, né? E o que é importante para a gente crescer como líder, crescer como ser humano
independentemente do gênero, tá? Porque, que bom, as mulheres hoje são maioria, mas esse conceito ele é unissex, embora a apresentação seja toda ela cor-de-rosinha, tá? Vamos lá, né? Primeira coisa, lidere pelo exemplo, né? Lidere pelas coisas que você fala, mas sobretudo pelas coisas que você faz. Existem vários estilos de liderança. O mais comum é aquele líder que lidera pela opressão, pelo medo, pela admoestação. Vamos lá, toca o pau, faz aí, não gostei. Aquele que taca o terror. Esse líder vai extrair o que as pessoas têm de pior. Não é isso que a gente quer. A gente quer liderar extraindo o que as pessoas têm de melhor. E para a gente conseguir isso de forma mais efetiva, eficaz, mais rápida, lidere pelo exemplo. E essa foto eu gosto muito porque ela tem uma consideração aerodinâmica, né? Vocês sabem por que os pássaros, sobretudo as aves migratórias, né, que vão de uma região do mundo para outra, dependendo das estações do ano, você sabe por que eles voam em formação de V? Alguém sabe? Enfim, é uma questão aerodinâmica. Essa formação de V, está comprovado cientificamente, que ela diminui o arrasto para quem está na segunda posição, ala e subsequente. O que está na frente está sofrendo mais arrasto do que os que estão na formação de V, e para voar longas distâncias, diminuição de arrasto, vocês sabem muito bem, é importante. Quando o líder cansa, ele sai da posição de liderança, que também é uma coisa interessante, é uma lição interessante de liderança, ele vai para uma posição secundária ou terciária e alguém assume a liderança. Não é incrível isso? Eu acho o máximo essa historinha. Mas, sobretudo, gravem isso, liderem pelo exemplo, né? Façam as coisas certas e as pessoas vão fazer também. Número 2, a equipe é seu maior ativo, né? Ninguém faz nada sozinho. A nossa vida é uma vida com tripulação. A gente tem que imaginar que a nossa jornada, o nosso voo, nessa passagem pela Terra, que dura aí 80, 70, 90, 100 anos, é uma jornada que depende da tripulação. A gente não vai conseguir nada sozinho. Tudo bem, a gente nasce e morre sozinho, mas nessa grande jornada, nesse voo que é a vida, a gente precisa da tripulação. E por tripulação, entenda-se sua família, seus filhos, sua irmã, seus pais, seus amigos, seu cônjuge. Então não esqueça, né? As pessoas que estão em volta de você, sua tripulação, no sentido figurado, é o que existe de mais importante na sua vida. Harvard, né, aquela famosa universidade norte-americana, faz um estudo há 65 anos sobre felicidade. E sabe qual que é a conclusão que eles chegaram? O que faz as pessoas realmente felizes? Não é saúde, não é dinheiro, não é realização profissional. É a qualidade das relações humanas. É a qualidade das pessoas que estão na sua vida e da maneira com a qual você se relaciona. Eles estudaram e estudam mais de 150 mil pessoas ao longo de 65 anos. É um estudo recorrente, eles perguntam todos os anos para um número importante de pessoas: você está feliz? O que te faz feliz? E a resposta é simples. O que faz as pessoas felizes é a qualidade da relação que a gente tem com elas. Então não esqueçam, na tripulação, na vida, no condomínio, enfim, na família, o que conta é quem está com você e a maneira como você se relaciona. E saber liderar e saber trabalhar a equipe é a coisa mais importante de uma empresa, mas também de cada indivíduo. Empodere as pessoas. Assim, deixe as pessoas brilharem, deixe as pessoas voarem. Não acreditem que vocês, ainda que sejam líderes, têm o direito de diminuir as pessoas. Um grande líder, ele ressalta, ele amplifica a qualidade do liderado. Ele faz o possível para o liderado brilhar. E eu já trabalhei para grandes líderes que me ensinaram isso. Assim, o grande líder, ele nunca contrata um cara pior do que ele. Esse é um líder falso. Esse é um líder tíbio. Esse é um líder que não vale nada. O grande líder contrata pessoas que sabem mais do que ele. E promove as melhores qualidades desses liderados. Isso é importante. Assim. Você, como líder, eu sou presidente da empresa, tente encontrar pessoas melhores que você. E se você encontra pontos positivos nas pessoas que você tecnicamente lidera, ressalte esses pontos positivos, empodere as pessoas. Você vai ficar surpreso quando você fizer isso e vai ver que todo mundo sai ganhando. Tá? Esse é até um conceito
interessante, né, no cockpit de um avião, e depois isso se ampliou para o resto da empresa, é CRM puro. Né? Todo mundo pode contribuir. Eu tenho 4 faixas. Não interessa. Né? Todo mundo pode e deve contribuir. E isso é uma dica importante de liderança, e foi através do CRM, né, que a gente vem desenvolvendo isso. Começou nos cockpits, depois nas empresas, e CRM hoje é um conceito universal. Né? Todo mundo sabe que, assim, quando todo mundo contribui com ideias, gestos e trabalho construtivo, edificante, todo mundo sai ganhando. Nada substitui a ética. Essa aqui é um conceito importante de liderança, mas ele é especialmente válido num país em que a ética não vale nada, que é o Brasil. Porque, no fundo, a gente se acostumou a viver numa sociedade antiética. Posso dar alguns exemplos e parecer bem chato? Eu vou chegar 15 minutos atrasado e não vou falar. Isso é falta de ética, é falta de respeito, é falta de consideração. É uma paradinha na fila dupla. Assim, não pode, está errado. Doutor, quanto é que é o dentista aqui? É R$2.000. Se for sem nota, o senhor me dá um desconto? Sabe por quê? Porque você perde o direito de reclamar de absolutamente qualquer coisa ao fazer essas pequenas vilanias, esses pequenos ganhos, essas pequenas coisas que acabam com a ética, ainda que numa pequena parte, numa pequena transação, num pequeno momento da vida. Gente, o Brasil está condenado ao fracasso enquanto for um país sem ética. E ética é a bússola moral que todo mundo tem dentro de si e que esqueceu de usar. Teus pais, vossos pais, ensinaram qual que é o norte ético e a gente esqueceu. Porque a gente vive numa sociedade complacente que não pune, que não castra, que não fala mal daqueles que são antiéticos. Então sejam éticos em tudo o que vocês fizerem. Na hora de falar da próxima vez que vocês querem um descontinho se o trabalho e o serviço for sem nota, vão se arder. Porque é isso que está destruindo esse país. Aprenda continuamente. A humanidade mudou mais nos últimos 5 anos do que nos últimos 5.000 anos. E ninguém aqui tem a desculpa para falar, eu já tenho diploma, já estou com a carteira, já certifiquei, estou sabendo, fiz o curso, pendurei na parede o meu diplominha. Não adianta. A gente vive num momento do planeta em que aprender, mais do que uma vantagem, é uma necessidade absoluta. Tudo muda mais rápido do que jamais mudou. A gente não pode parar de aprender. Então, como líderes, como seres humanos, como profissionais, como mulheres, vocês têm que continuar aprendendo. Vocês têm que entender que o aprendizado é contínuo e o aprendizado é uma necessidade absoluta nos dias de hoje. Sempre foi importante, agora é fundamental. Agora é oxigênio. Antes era alimento, agora é oxigênio. Se eu fico 2 semanas sem alimento, mas eu não fico 2 minutos sem oxigênio. Aprendizado contínuo é oxigênio para a gente. E mais uma dica, vamos deixar esse celular de lado? O celular está destruindo nossa capacidade de aprender e de se relacionar. Esqueçam o look do dia e pensem no book do dia. Ampliem a leitura de livros em papel, com letrinhas, ou online. Não tenho tempo de ler. Não tem tempo de ler, não tenho. Muito ocupado, o dia inteiro. Não dá. Eu escrevi 17 livros, estou escrevendo o 18º. Meu filho quer ser piloto. Quantos livros ele leu? Todos sobre aviação. Quantos livros meu filho leu que o pai escreveu? Os 18 livros sobre aviação. Quantos ele leu? Nenhum. Ele tem 20 anos e quer ser piloto. Não leu nenhum. Eu, como pai, sou um fracasso. Não, completamente. Escrevi 18 livros sobre aviação. Meu filho quer ser piloto, está estudando para ser piloto. Filho, você leu algum livro do pai? Não. Pô, pai, lê livro? Fracasso meu. E é uma coisa geracional. Larguem o celular e voltem a ler. A cultura e aprendizado constante é absolutamente fundamental para o sucesso e diferenciação de vocês como profissionais. Não esqueçam, o look do dia não vale nada, o book do dia tem que valer alguma coisa. Cuide da sua marca. Vocês, mulheres, sabem muito bem, e melhor do que nós, homens, que aparência é algo importante. A aparência abre portas, a aparência nos ajuda a nos posicionar. Então, a nossa marca como indivíduo é a maneira como a gente se apresenta. É importante, não é frescura, não. Então, a gente tem que se cuidar. E não é só o aspecto visual, né? Se cuidar, quando eu digo marca, eu estou falando da parte holística mesmo. Né? A gente tem que cuidar da cuca, né? Tem que cuidar do espírito,
tem que cuidar de tudo aquilo que nos faz aparecer para o resto do mundo. Isso vale para empresas também. Por que vocês acham que a Azul é a mais bem-sucedida empresa do Brasil nos últimos anos? Porque ela cuidou melhor da marca do que as outras concorrentes. Do uniforme ao logotipo, a gente sempre fez as coisas bem cuidadinhas, continua fazendo, e o público, que não é necessariamente especialista em marketing, sente isso. Marca, a imagem corporativa, aquilo que a gente representa para o mundo, é sim percebido por cada uma das pessoas, ainda que de forma instintiva. Então, quando você vê um uniforme bonito, bacana, bem cortado, uma aeronave limpinha, ou um cabelo, pé, mão e unha bem feitinho, você fala, opa, essa aqui promete. Né? Então, não esqueçam, a aparência, o conteúdo, a forma e o discurso são coisas que compõem uma marca, que compõem a nossa presença e a maneira como o mundo nos enxerga, e isso é importante para o sucesso, sim. A maneira como a gente aparece, fala, como a gente se comunica, tudo isso nos compõe o que eu estou chamando assim de forma meio aberta, né, de marca, mas existe a marca pessoal, a presença pessoal e também a profissional ou corporativa. Tá? Então, a gente tem que cuidar de tudo isso, a gente tem que aparecer e representar sempre muito bem. E isso é uma característica dos líderes, eles promovem isso. Reparta conhecimento. A gente falou antes que não fazemos nada no mundo sozinhos, nunca fizemos e nunca faremos. Né? Então, quando você aprende alguma coisa, crie um momento na sua rotina para que você possa repartir esse conhecimento. Repartir conhecimento é um gesto de generosidade e que vai te destacar dos demais, porque repartir conhecimento é algo que não é tão comum assim no mundo. Sobretudo no mercado de trabalho, as pessoas têm a tendência a falar, opa, eu fiz esse MBA aqui, eu aprendi, eu fiz esse curso, eu estou sabendo, tal. Isso aqui é bom eu guardar, porque quem está do meu lado, eu tenho uma vantagem competitiva. E não é assim que o líder pensa, né? Ou o bom líder pensa. O bom líder ele tem que criar um momento na rotina dele para sentar e dividir com os seus liderados, com os seus colegas, aquilo que ele aprendeu. Porque quando a gente está numa estrutura e todo mundo começa a conhecer mais, o ganho é geral, todo mundo sai ganhando. E às vezes, gente, a gente esquece, né, de criar tempo, de criar um momento nas nossas pesadas rotinas para transformar isso num padrão. Não, eu vou dividir sim. Eu aprendi coisas interessantes, eu aprendi coisas que valem a pena ser discutidas, divididas. Isso pode fazer uma tremenda diferença na vida daqueles que a gente lidera, na vida daqueles com quem a gente convive. Comunicação é fundamental. Eu não preciso falar isso para uma plateia que tem aviadoras. Né? Aviate, navigate, communicate. Né? Eu, como profissional de marketing, diria o seguinte, né? A gente não está o tempo todo no cockpit, então, como seres humanos, comunicar vem antes de voar ou navegar. Mas por que eu digo isso? Né? Porque a gente vai chegar na vida dependendo do sucesso da nossa comunicação. Da maneira como a gente expõe, expressa uma ideia e, sobretudo, da nossa capacidade de entender se aquilo que a gente disse foi compreendido e assimilado pelo lado de lá. E numa empresa, assim como num avião, comunicação é o vetor de atuação do restante do time. Os romanos falavam há 3.000 anos atrás, vento nenhum sopra a favor daquele comandante que não sabe para onde quer ir. Né? Nunca vai ter a proa certa se você não sabe qual é o seu destino. E a melhor ou a única maneira da gente colocar as forças realizadoras, da gente colocar todo mundo que está envolvido num projeto, numa família, num casal, a gente precisa, sobretudo, de boa comunicação para que as outras partes saibam para onde a gente vai, o que a gente precisa, em que velocidade a gente vai, qual o destino final, se vai ter uma escala antes do destino final. Então, esse é um conceito muito profundo e muito importante. Eu não sei, quem aqui é casado ou vive numa relação estável? O que vocês acham que é mais importante numa relação a dois? Amor ou confiança?
Estou perguntando. Amor? Confiança. Você pode amar perfeitamente alguém, mas a relação não para de pé se não tiver confiança. E você pode ter perdido a confiança e continuar amando, que muitas vezes acontece, né? Mas para dar certo, tem que ter confiança. Para uma relação dar certo, tem que ter confiança. E como é que você constrói confiança? Se comunicando constantemente. Uma vez eu fui jantar com o irmão mais velho do presidente Bush. Uma longa história, mas eu estava em Londres jantando com o irmão mais velho do presidente Bush. Uma viagem a trabalho, e ele era o presidente Bush, na época o presidente dos Estados Unidos, o irmão mais velho e eu jantando num restaurante em Londres. E ele já tinha uns 70 e poucos anos, eu tinha 30. E a gente trabalhamos o dia inteiro juntos e no final a gente estava jantando como dois amigos e ele falou, eu sou casado há 55 anos. Falei, uau, qual o segredo? Ele falou, nunca durmo com a minha mulher. Se a gente brigou, a gente tem que conversar antes de dormir. Não pode levar a briga para o dia seguinte. Ele me deu uma aula dizendo o seguinte, falha de comunicação derruba aeronaves, falha de comunicação derruba relações. Não falhem na comunicação. Se você pisou no calo da sua melhor parte, da sua amada, do seu amado, não deixa para o dia seguinte. Não faz doce. Puxa para conversar. Às vezes não é fácil, às vezes é pesado, mas é fundamental para a gente sair com um resultado bacana e chegar nesse voo da vida ao destino final e fazer um pouso suave. Comunicação. Outra coisa, o líder, ele precisa manter todo mundo na empresa comunicado, porque todo mundo tem que voar na mesma direção. Então o líder tem que começar o ano, para dar um exemplo, isso estapafúrdio, tem que começar o ano e falar, colegas da companhia X, neste ano temos que economizar dinheiro porque a coisa não tá fácil. Está comunicado, né? Um macro objetivo, uma linha de conduta está comunicada. Tá? Isso é fundamental para o nosso sucesso como indivíduos, como empresas, como participantes de um grupo ou simplesmente como líderes. Tá? Desenvolva a resiliência. Quem me ensinou isso foi minha mulher. Eu tenho metade do sangue alemão, que é a coisa mais lógica, e metade do sangue italiano, calabrês, que é a coisa mais palmeirense, mais raivosa, mais porcina, mais vou te matar, vou te beijar, enfim. E esse lado italiano, da gritaria, ele normalmente ele destrói a resiliência, porque a gente explode muito fácil. E resiliência é a característica dos grandes vencedores. Não sei se todo mundo sabe o que é o conceito de resiliência, mas é a capacidade de uma pessoa, ou de um organismo, ou até de um líquido, não é líquido, oh meu Deus, esqueci a palavra. É que é mais que líquido, de um sólido, enfim, de uma matéria, é a capacidade da matéria de voltar ao seu estado original após sofrer uma intervenção. Intervenção térmica, mecânica, etc. A capacidade de você tomar uma pancada e voltar ao estágio original sem acusar o golpe. Isso, tecnicamente, é a definição de resiliência. E os grandes líderes são resilientes. Os grandes líderes tomam um murro na ponta do queixo, piscam e continuam na briga. Quem toma porrada e desiste, nunca vai liderar. Porque tomar porrada, tomar tranco, tomar canelada, ser preterido, é algo que vai acontecer na vida inteira. E vocês, mulheres, sabem mais do que nós, do que homens, do que é tomar porrada, porque vocês tomam porrada simplesmente pelo fato de que nasceram mulheres. Sobretudo nessa profissão. Então vocês são craques nisso. Vocês são PhD nisso. E nós, homens, o verdadeiro sexo frágil, damos porrada que é para vocês não brilharem tanto quanto vocês podem brilhar. Então, assim, eu não preciso falar isso para as mulheres, porque vocês dão aula nisso. Mas nós, homens, poderíamos aprender muito mais a ter resiliência. Só fazer uma pergunta. Você já imaginou se fossem nós, homens, a parir? A espécie já tinha acabado, né? Há muito tempo, alguns milhões de anos atrás. Imagina um homem parindo. Não ia funcionar, né? E vocês fazem isso com absoluta desenvoltura, né? Eu estava na sala de parto, vendo minha mulher ter nossos dois filhos de forma natural, e saí bobo e falei, como é possível, né? Como é possível? Mecanicamente, o que acabou de acontecer, e essa pessoa está aqui sorrindo para mim? Né? Enfim. Mas é incrível. Vocês são as verdadeiras professoras do que é resiliência. Nós, homens, temos muito a aprender,
Mas não esqueçam, essa é uma característica dos grandes líderes. E uma coisa que eu acho que é super importante, que também a gente, como é latino, brasileiro, a gente normalmente não esquece disso. Mas aí pelo mundo afora, nos países anglo-saxônicos, né, isso é muito mais raro. Vamos celebrar as conquistas, vamos celebrar a vida, vamos celebrar as coisas que nos acontecem, que às vezes nem precisam ser grandes conquistas. Vamos celebrar o fato de que a gente tem saúde, de que a gente não nasceu com uma dificuldade física ou mental. Vamos celebrar o fato de que nossos amigos, nossos familiares não estão ameaçados, não estão doentes, enfim. Vamos celebrar, às vezes, o simples fato de que a gente, nos dias de hoje, está empregado. Celebrar, parar para celebrar, é muito importante, porque faz bem para o nosso espírito, para a nossa alma, é algo que nos constrói como seres humanos, e que muitas vezes é esquecido. E eu vou contar uma história que eu acho que é muito bonitinha. Acho que vocês sabem que eu trabalhava na Azul, né? E a gente brigou muito para conseguir entrar no aeroporto Santos Dumont, porque as nossas concorrentes, claro, não queriam que a gente entrasse lá, então fizeram um trabalho de bastidores, com autoridades, tentando nos empurrar para fora de Congonhas e do Santos Dumont. E aí, quando finalmente a Azul entrou no Santos Dumont, que veio a notificação de que sim, a gente poderia começar a voar para lá, o grupo de diretores, vice-presidentes da companhia, começou a trocar mensagens no WhatsApp, né? E vocês sabem também que uma parte importante dos executivos originais da Azul vieram dos Estados Unidos, inclusive o nosso fundador, o David Neeleman, né? E a gente, quando saiu a notícia, a gente começou a celebrar, comemorar. Puxa, que legal, yes, we made it. Puxa, que bacana, tal, não sei o quê. Parabéns, fulano, parabéns, Beltrano, yes, 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 temos que comemorar, temos que fazer uma festa, tal. E o nosso líder, David Neeleman, mandou só uma mensagem, a seguinte mensagem: agora vamos abrir o Pampulha. Ele, pô, David, toca o pandeiro aí, meu, toca o terror. Vamos celebrar um pouquinho. Depois eu falei isso com ele, falei, tá bom, mas assim, é do nosso espírito latino, da coisa do brasileiro de celebrar. Mas eu vou além, não é só celebrar a conquista, é celebrar e agradecer, mostrar gratidão por tudo que a vida nos dá a cada dia. O simples fato de que a gente está acordando, respirando com saúde, em momentos pandêmicos, né, já é algo merecedor de muita celebração. Bom, enfim, trem baixo e travado, chegou a hora da gente pousar, né? É uma palestra curta mesmo, mas eu queria lembrar que esses conceitos que a gente vem colocando aqui desde que a gente começou a falar, na verdade, vão fazer com que você, no fundo, consiga liderar melhor. E essa liderança pode ser uma coisa que você faz para a sua vida, né? Para as pessoas que você ama, para a empresa em que você trabalha, mas, sobretudo, para o mundo que a gente vive. Isso aqui, gente, é uma nave azul, flutuando num espaço negro, frio, impessoal. E essa nave aqui tem comando. Tem 7 bilhões de comandantes. Esses 7 bilhões de comandantes têm que melhorar para a gente conseguir manter essa viagem a melhor possível, pelo máximo de tempo possível. Tá bom? Obrigado, turma. O quanto você concorda com um pensamento não incomum dentro da aviação, que é: há pouco motivadora a dificuldade de se inserir num meio fechado e pequeno. E isso independentemente do gênero. Eu confesso que eu não entendi a pergunta, mas assim, eu vou dar a minha interpretação. Da maneira como está escrito, eu não sei se é o verbo haver ou se ela afirma que há pouca. Não existe meio, não existe mercado fácil para se entrar, né? Existe uma coisa que é muito séria. A aviação, historicamente, ela nunca soube reter talento. Ela vem perdendo talento há décadas, porque ela paga mal, exige muito, e realmente você precisa ter essa coisa de vocação para querer continuar na aviação. Essa coisa da gente receber mal, trabalhar longas horas, atravessar fuso horário, e no final do mês colocar pouco pão e pouco vinho em cima da mesa, é muito desmotivadora. A aviação paga mal. Ela paga mal e sempre pagou mal, porque é uma indústria que, infelizmente, não sabe ganhar dinheiro, e isso é assim desde que ela nasceu.
por pagar mal, né, por gerar uma base de riqueza pequena para um grupo muito pequeno, que são aqueles acionistas, tal, isso só vem acontecendo realmente nas últimas décadas, muita gente se sente desmotivada. Além disso, como uma profissão que tem um componente técnico que muitas vezes é algo muito significativo, independentemente daquilo que a gente faça, ela é uma profissão que realmente tem esse caráter de funil. É difícil ser profissional nessa profissão. É difícil ser comissária, é difícil ser piloto, é difícil ser advogado de uma empresa aérea. Não tem moleza nesse setor. Paga mal, exige muito. E pior, em muitas áreas do setor, você tem que investir muito para bancar os teus cursos, tua qualificação para chegar e pedir o primeiro emprego. Então, os desafios são muito grandes, né? E é por isso que, na verdade, essa indústria que hoje gera aí, mundo afora 70 milhões de empregos diretos e indiretos, ela é uma indústria que, ainda assim, consegue manter uma coisa que é muito incrível, que é o fascínio. Muita gente se sente fascinada, com razão, de trabalhar nessa indústria. Então, não sei se eu respondi, Bruna, mas... Respondeu? Cadê a Bruna? Ah, está aqui. Tá. Tá bom. É isso aí? Perfeito, muito obrigada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não, tínhamos somente uma pergunta. Então, tem uma pergunta? Kalina, você é a... Uma perguntinha aqui para o nosso ídolo, Panda. Desculpa, mas eu acho que eu falo por muitas pessoas que estão aqui, talvez 100%, mais ou menos. Qual conselho você daria para uma mulher que quer ser uma líder de uma empresa, uma CEO e outras posições de liderança, onde a gente tem poucas mulheres? Primeiro assim, a primeira coisa é resiliência. Vocês vão tomar mais pancada do que nós homens, porque ainda é uma indústria que é sexista, né? Que define a empregabilidade e a massa salarial, né, pelo gênero. Então, mulher vai ser pior paga do que homem, porque sim, e é uma vergonha, né? Mas tem uma dica que eu prefiro dar, que é a seguinte: você não falou apenas de pessoas que vão entrar na aviação. Tua pergunta é a respeito de liderar. E tem uma coisa que eu não falei, e que talvez devesse ser a 11ª sugestão aqui. Usem uma ferramenta que vocês têm, que nós homens até temos, mas jamais empregamos. Assim, confiem no instinto. Confiem no invisível. Confiem em algo que vocês desenvolveram, utilizam e acreditam muito mais do que nós homens, que é o sexto sentido. Pode parecer um clichê, mas não é. E esse sexto sentido, dependendo da cultura, dependendo da região do mundo em que a gente está, ele é mais ou menos respeitado. No Oriente, é muito menos estranho que você utilize essa ferramenta no teu dia a dia, inclusive para homens. Mas no mundo corporativo, a gente costuma não dar ouvidos a esse sentimento que, muitas vezes, antecipa alguns desafios. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Assim, eu já vi, em momentos cruciais, importantes em empresas, mulheres se levantarem e darem uma opinião, ou uma indicação, ou uma contribuição, que depois se mostrou acertada, e quando a gente vai puxar o BO, né, doutora? Quando a gente vai ver por que aquilo aconteceu, a resposta foi: não, eu achei que era isso, eu senti que era isso. Eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta absolutamente válida na administração. Tem uma história que eu gosto muito. Eu não sei se vocês sabem, mas a Marinha Inglesa ela usa um critério que é bastante único. Quando eles têm que promover algum oficial para o cargo de almirante, eles quando chegam na lista final, sei lá, tem 3 candidatos para um só que vai ser almirante, eles usam um critério de desempate. Eles entram em contato com os liderados por aquele postulante à promoção e fazem uma pergunta muito curiosa. Eles perguntam: você acha que fulano tem sorte? E os liderados têm que responder se sim, se não.
que tem certeza que sim, eu tenho certeza que não. Mas a Marinha Inglesa, que foi, historicamente, uma das mais poderosas no mundo, ela usa um critério pouco lógico, né? Sorte. Por que eu deveria me preocupar com sorte? Porque sorte talvez seja uma manifestação daquilo que a gente não enxerga. O mundo está cheio de coisas palpáveis, a vida está cheia de coisas palpáveis, né? Coisas que a gente consegue quantificar. Olha, eu tenho 1 quilo de açúcar, eu tenho 80 poltronas no auditório, eu tenho 5.000 Kelvin na temperatura da lâmpada. Mas tem um número formidável de coisas que a gente não enxerga. Por exemplo, a vibração desse lugar nesse momento agora. A gente não é capaz de enxergar, mas dá para sentir. Se a plateia está envolvida ou não está, se as pessoas estão curtindo ou não estão. A gente entra numa empresa e fala, nossa, que coisa esquisita isso aqui, não quero trabalhar aqui não. Ou entra numa empresa e fala, puta, que máximo, cara, quando é que eu começo? Ai, meu sonho é trabalhar aqui. O que está acontecendo nesse momento? Você está usando dessas ferramentas não escritas, você está usando dessa sensibilidade. Você está captando no ar. Radar. Né? Você liga lá a anteninha, ela está lá dentro do radome, está lá lendo o clima, né, o que você tem pela frente. Usem o radar interno que vocês, mulheres, têm mais desenvolvido que a gente. Esse radar vai ajudar demais vocês. Não só no trabalho, mas nas relações também. E muitas vezes eu vejo os homens achando, pensando erroneamente, que isso é bobagem, cara. Eu vou assim mesmo e quebra a cara. Né? A gente sabe quando é roubada, sabe quando as coisas são para a gente. E vocês, mulheres, mais do que a gente, sabem usar esse radar, essa ferramenta. Sensibilidade e sexto sentido. Vale muito. Mais perguntas. Nós temos uma pergunta da Maria Eduarda. Cadê você, Maria Eduarda? Já passou por algum problema de relacionamento no mundo corporativo da aviação? Seja por uma inveja? Maria Eduarda, se você tiver umas 19 horas, eu te conto resumidamente. Problemas de relacionamento você vai ter em qualquer lugar. Tá? Mas eu tive meu quinhão de problemas de relacionamento. Um dia eu vou escrever minha biografia, que já tem até nome, que é Antes que eu me esqueça, porque eu já comecei a esquecer muita coisa. Né? Então, acho melhor escrever logo. Enfim. Mas problema de relacionamento a gente sempre vai ter. A gente tem dentro de casa, a gente nasce com problema de relacionamento. Pai e mãe que não cuida direito da gente, aquele irmão mais velho que nos oprime. Porque, assim, o lugar mais fértil para problema de relacionamento é a relação familiar. Porque na relação familiar estão as relações abusivas. Né? Eu te trato mal porque você é minha esposa. Você não vale nada porque você é meu irmão. As relações abusivas normalmente começam nas casas, nas famílias. Né? E no mundo corporativo, assim, o instrumento, a parte do corpo mais utilizada não é o cérebro, é o cotovelo. Então é isso aqui. Né? Você está sempre dando a cotovelada no teu concorrente, no cara que está do teu lado, às vezes cotovelando para cima, às vezes para baixo. Sobretudo quando você é um mau líder, você pisa nos liderados, você trata os caras mal. E às vezes, você está puxando o tapete do teu líder também, que é muito comum. Então, assim, isso é super comum. Né? Então, te prepara, porque o mundo corporativo está cheio disso. Sobretudo para aqueles tontos como eu, que não conseguem esconder os sentimentos. Se você quer ter... dica importante. Se você quer ser bem-sucedido no mundo corporativo, jamais mostre o que você está sentindo e jamais deixe claro o que você está pensando. Faça sempre tudo com cara de papel de parede. Poker face. Assim, ó. Pois é. E aí, isso no mundo corporativo pega mal. Eu fui preso há um mês atrás. Eu fui preso algumas vezes, porque, como eu sou fotógrafo de aviação, muitas vezes eu levanto suspeitas. E há um mês atrás eu estava em Dubai, eu sabia que não pode fotografar avião, mas eu fui lá fotografar avião. E uma hora, minha casa caiu, chega o carro da polícia e me levou para conhecer uma delegacia de Dubai por dentro. E eu aprendi a ser preso. A gente pode aprender a ser preso e pode ter a atitude mental, física e espiritual correta para quando você está numa encrenca. Eu aprendi a ser preso e não me aconteceu nada porque eu desarmei quem estava me prendendo. Primeira coisa que você tem que entender, quando você vai ser preso, você tem que desarmar quem está te prendendo. Isso é um jogo mental. Então, você não pode mostrar arrogância, medo,
um clima de desafio, assim, ou de pouco caso. Ah, pode prender. Nunca. Quem está te prendendo não pode te ler de jeito nenhum. Você tem que ser uma folha de papel em branco. Ele não vai conseguir pivotar e te empurrar para o lado que ele quer, porque ele não sabe o que você é, ele não sabe o que você está sentindo. Então, tem uma coisa de expressão corporal, facial, a maneira como você fala, a maneira como você mantém o teu corpo, como você senta, como você responde, que tem que ser... Não estou te dando informação nenhuma, você não está me lendo de jeito nenhum. Porque se você sentir que eu estou nervoso, você me afunda. Se você sentir arrogância, você me oprime. Enfim, então... Depois no café eu te falo dicas para você ser presa. Isso é super importante. Muito bom. Olha lá. Tá bom. Falo com experiência, porque já fui preso em 4 continentes. Agora nós temos a Mariana. Quem é a Mariana que fez a pergunta? Oi, Mari. Vamos lá. No seu ponto de vista, qual o fator mais decisivo para que o cliente escolha o cliente no sentido piloto, uma linha aérea específica para voar? Como a gente faz essa escolha? Mariana, a pergunta é, se você for escolher uma empresa para trabalhar, como eu escolho? Isso. Para voar. Como piloto ou como cliente? Ah, como cliente? Olha, a gente que estuda isso, né, eu fui diretor de marketing, sou diretor de marketing, né, de empresas ligadas à aviação, a gente aprende que a cadeia de escolha ela é alterada dependendo do perfil da viagem. Vou sair de férias. Preço é a coisa mais importante. Tenho que fazer uma reunião em Brasília às 9 horas da manhã. Pontualidade e confiabilidade é mais importante. Ah, pretendo voar muito nessa empresa para acumular milhas e poder, uma hora, tirar uma passagem com milhas. Capilaridade e a capacidade de servir mercados que me interessam voar é o mais importante. Então, essa resposta, são várias respostas, depende da razão e do motivo que te faz comprar a passagem. Tá? E uma coisa que vocês não estão perguntando, por que não tem empresa aérea low cost no Brasil? Porque não dá para ter. A carga tributária no Brasil é brutal, é bizantina, é ridícula, é antiga. E, no Brasil, empresa nenhuma consegue ter realmente baixos custos, porque nós temos todas elas, Latam, Gol, Azul, Voipass, todas elas têm um grande sócio chamado Estado brasileiro, que cobra muito e devolve muito pouco. Inclusive, a gente paga o combustível mais caro do mundo. Então, por que não tem empresa aérea low cost no Brasil? Por isso. Por que não tem empresa regional no Brasil que voa longe? Por isso. Né? O Estado brasileiro ele é incompetente, pesado e venal. Ele é nosso sócio inculto, indireto, não se preocupa com absolutamente nada, a não ser tirar 40% do que a gente trabalha e ganha. Por isso que não tem empresa aérea low cost. E nem desse jeito nem nunca vai ter. Tá? Respondi? Gente. Obrigada.